Muito bem, então dando prosseguimento aqui, nesse terceiro vídeo dessa série sobre strings, nós vamos voltar aqui para a nossa apostila e explicar um tipo de dado muito importante. Nós não vimos isso ainda, nós vimos basicamente dois tipos de dados, foi isso? Vou fazer uns exemplos aqui. Se eu fizer aqui clear all, basicamente eu vou ter aqui o x igual a 2, y igual a π, z igual blá blá blá. O que mais nós podemos ter? Podemos aqui criar um w que é igual int 32 de x. Na hora que eu der use aqui, eu tenho w inteiro, que eu converti usando a função int32. Ele pegou o x, que é um double, converteu para um integer inteiro. Então eu tenho os tipos aqui, inteiro, double e char. Na verdade o char é uma string aqui. Bem, basicamente nós temos dois tipos de dados, que são os dados numéricos e os caracteres. Perfeito? Muito bom. Mas aqui tem um novo tipo chamado célula. No exemplo 4.e seguir, que é esse aqui, temos dois loops diferentes, um loop do until e um loop while, que é um loop infinito. Esse loop infinito é interrompido no break dentro do if. Nesse exemplo a seguir, representamos o tipo cell. O tipo de dado cell, ou célula, é usado com chaves, abre chave, fecha chave. Quando definimos uma variável usando as chaves e o índice, estamos criando uma célula. Então aqui o índice 1, criei a variável x de 1, string. A variável x de 2, um número. A variável x de 3, outro número. Um número inteiro, um número real. A vantagem da célula é que podemos guardar variáveis de diferentes tipos numa única variável. Por exemplo, a variável x, aqui, definida a seguir, conterá uma string e dois números, um inteiro e um real. Bem, aqui eu tenho então, vou fazer aqui, CLC, eu posso definir aqui, vou definir até uma matriz para vocês verem. X de 1 vai ser o número 4. Clear all. X de 1,1 igual ao número 4. Eu tinha usado x com outra coisa e deu problema aqui, então eu zerei e comecei. O x de, repare que não é parênteses, é chave. Primeira linha, segunda coluna, vai ser, por exemplo, o número π. O x, segunda linha, primeira coluna, vai ser, por exemplo, um caractere C. E o x de 2 pode ser uma string ABCDEF. Reparem que o x ele é mostrado com chave e cada elemento, cada índice da matriz, que isso aqui vira uma matriz 2 por 2, e ele não mostra da mesma forma que eu fizesse assim, 1 é igual a 5, 6, 9, 8. O y aqui ele mostra desse jeito, porque são todos do mesmo tipo. Vamos dar aqui, RUS. O x é 2 por 2, mas ele é do tipo cell. Isso aqui é uma matriz normal, 2 por 2, do mesmo tipo. O tipo cell, se eu der aqui y para ver, ele me mostra a matriz. O tipo cell ele não mostra no formato, porque cada posição da matriz aqui é um tipo, né? Vamos ver aqui, quer ver? X de 1,1 vale 4. O x de 1,2 vale π. É isso? Ou seja, eu estou pegando os elementos de uma matriz, só que não é uma matriz, é uma célula que cada posição tem um tipo de dado diferente. Vamos voltar para a nossa teoria aqui. Ok? Então, célula é importante. Tem hora que ele ajuda muito, você pode guardar diferentes variáveis numa única variável. Ou então pode guardar várias strings, uma forma de organizar strings também, uma matriz de strings. Armazenamento de strings numa célula. Então, entenda bem esse exemplo, veja a explicação desse exemplo. Então, a ideia dessa minha apostila sempre tem um exemplo, tem a explicação do exemplo.
Então, para quem não tem muita paciência com a videoaula, já pode pegar o material, ele é bem autoexplicativo, e depois do exemplo, da explicação, ainda tem o exercício de fixação, que também é bem simples. Então aqui eu tenho o while, aqui a mesma ideia, né? Eu começo com o valor para S, enquanto o S, comparando o S com zero for falso, ou seja, quando isso aqui for falso, ele continua, quando for verdadeiro, ele sai. Quando isso aqui tudo for verdadeiro, ele continua. Ou seja, para isso ser verdadeiro, essa strcmp tem que ser falso, tem que ser igual a zero. Quando essa expressão toda for verdadeira, ele continua dentro do while. Quando ela for falsa, ou seja, quando isso não acontecer, ele sai. Bem, então aqui eu estou comparando S com vazio. Se S for vazio, aí vai ser 1, aí isso aqui não vai ser 0, ele vai sair do while. Ou seja, ele sai do while quando for vazio, quando eu der Enter para sair. Aí ele cria um string, coloca em S2, não, coloca a string anterior em S2, lê uma nova string e coloca a string de I igual a S. E soma aí. Aqui deve fechar o while, fechou o while aqui. Ele vai ficar armazenando as strings lidas na variável strings, em que I começa de 1, então a primeira string lida vira strings de 1, a segunda strings de 2 e assim por diante. A última palavra digitada foi S2, foi a que eu guardei aqui, S2. É importante entender por que eu fiz isso, então depois vocês rodem esse programa com calma. Aí eu dou uma pausa para continuar, aí eu vou fazer a mesma coisa usando um while permanente, um while infinito. Então lembrando que os exemplos, sempre que eu crio um exemplo, além do assunto que a gente está abordando, eu coloco alguns macetes, algumas diferenças, alguns truques. Então aqui eu estou colocando um while comparando com um while infinito. O while infinito ele vai sair quando uma condição for verdadeira. Então repare, aqui a condição de parada está dentro do while. Aqui ela está fora. O while ele é 1, verdadeiro, ele vai ficar a vida toda aqui. Mas se acontecer alguma coisa, ele dá o break. Que coisa que é essa? Quando o S lido for vazio. Repare que aqui é 1. Quando isso for verdadeiro, dou break. Lá, quando isso aqui for verdadeiro, eu continuo. Onde palavra de nada for. Ok? Então esse exemplo é bem simplesinho, mas ele tem muitos conceitos por trás. CLC, exemplo, string, caramba, 4. Entro com a palavra, teste 2. Sem ideia, para a palavra. Teste 3. Se eu quiser sair. Não é sair. Teste 4. Enter. A última palavra digitada foi teste 4. Ele não pegou o Enter, obviamente. Digite para continuar. Digitar qualquer coisa. Enter. Fazendo a mesma coisa, agora usando o loop while 1. Mesma coisa, teste 4. Teste 5. Sair com Enter. Rus. Ele criou strings. Tem 7. É uma célula com 7 elementos. Strings. Disp strings. Está na mesma. Então, o primeiro, 1. Então, isso aqui é um array, né, um vetor, com uma linha e 7 colunas. A primeira coluna tem teste, a segunda teste, ok? E aí ele guardou o meu Enter aqui. Não precisava não, mas a última que eu digitei foi o Enter, ele guardou aqui. Beleza? Tranquilo? Aí aqui vocês vão ler isso aqui e vão executar o problema, o exemplo, ver o RUS, entender isso aqui, entender o resultado, refaço o exemplo, tá? Muito bom. No próximo eu já entro com algumas funções
e eu já vou para a lista atendendo a pedidos, os exercícios da lista. Até mais.